Se você é mãe, com certeza você já enfrentou desafios e enfrenta desafios aí na educação dos seus filhos, na conexão com seus filhos. Hoje nós resolvemos fazer essa live sobre mães e filhos, como fazer essa relação ser uma relação com menos culpa e mais leveza. Isso é possível. Eu sou Renata Janones, do Mulheres Exponenciais, e vai estar comigo aqui a Dani, minha irmã, que nós resolvemos fazer essa live aqui hoje, terça-feira. Geralmente nossas lives são aos domingos, e nós resolvemos fazer essa live. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. A Dani já chegou aqui, vamos lá. E eu já vou contando para vocês aqui o que foi que aconteceu. Eu vim para Brasília, nós estamos juntas aqui, ó. Oi, Dani, olha aqui, ó. Na verdade, a gente está fazendo de dois ângulos. A gente está fazendo assim. Será que o som vai atrapalhar, hein? Acho que não, vai daí. Tomara que dê certo. Se eu estiver atrapalhando, vocês avisam, gente? Então é o seguinte, cheguei em Brasília ontem e percebi como que o meu sobrinho, o filho mais velho da Dani, tá feliz, tá tranquilo, como que a relação com a irmã tá mais harmônica, e há um ano atrás não era assim. E aí nós estávamos conversando sobre isso e decidimos então compartilhar com vocês o que é que aconteceu, os insights que a gente teve aqui, que aconteceu, os acontecimentos dos últimos meses, né, Dani, que puderam proporcionar essa conexão maior da Dani com o filho dela. Então conta um pouquinho pra gente, Dani, essa história. Conta, quem tá escutando aí, gente, se tiver atrapalhando, se tá dando eco, minha voz duplicada, alguma coisa assim, você fala pra gente. Mas conta lá, Dani, desafios aí dessa relação sua com o filho, o que aconteceu, e vamos lá. Então vamos, vou tentar aqui fazer no outro celular, se não der a gente faz com o celular só. Bom, então foi o seguinte, na verdade a Renata percebeu ontem, né, o que acontece é que há umas 2 semanas atrás, meu filho, que hoje tem 14 anos, me pediu para voltar a morar na minha casa. E essa história começa, na verdade, há quase 2 anos atrás, quando a gente, com muita dificuldade de relacionamento, eu tinha ido ficar fora do país um tempo e ele ficou morando com o pai dele, e na minha volta ele falou: mãe, eu decidi que eu quero ficar com meu pai e tal. Eu sempre levei isso muito tranquilamente, né? Nunca quis interferir nessa escolha dele. Falei para ele: se você estiver feliz, eu vou estar feliz também. E aí, com isso, ele... será que não está duplicado o eco? Tá com eco aí, gente? Eu perguntei, mas ninguém respondeu, Dani. Deixa eu ver. Eu estou ouvindo minha voz 2 vezes aqui, se tiver, vocês avisam. Enfim, ele então foi morar com o pai dele. E o que aconteceu nesse tempo? Nossa relação foi ficando cada vez pior. Eu não tinha muitas oportunidades de tentar fazer uma conexão maior com ele. E quando tinha, eu não conseguia. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar no celular seu, Renata. Não, a gente fica em locais diferentes. Não, vem pra cá, fica melhor. Então tá. Não é. Então vamos lá, eu vou apagar aqui, vou sair. Como que faz? Só saiu, fecha. Aqui, continua aqui, Dani. Não deu certo. Não saiu, não? Vai. Foi mal aí, galera. Continua aqui. Pronto, vamos lá. Aí você pode ficar aqui do meu lado que a gente aparece as duas. Agora. Ih! Chega pra cá. Agora vamos. Pronto, agora iluminou. Então vamos lá, voltando. Quando então o Arthur pediu para ir morar com o pai dele, né? A nossa relação foi ficando a cada dia pior. A gente tinha muita dificuldade, eu não conseguia conversar com ele. Eu começava a tentar conversar e ele me barrava de alguma maneira, cortava, me ignorava. E eu fui tendo cada vez menos conexão com ele. E então, isso foi há 2 anos atrás, e com o tempo as coisas foram evoluindo. E eu fui nesse meio tempo fazendo várias coisas, na verdade, tentando melhorar a nossa relação, mas ao mesmo tempo eu sempre pensava qual era a minha responsabilidade nessa melhora da relação, né? Afinal de contas, ele não era mais uma criancinha, mas era uma criança, um pré-adolescente, e eu me sentia como mãe responsável em melhorar isso, né?
E aí eu comecei a fazer uma infinidade de coisas. Eu fiz constelação familiar, ele não queria fazer terapia, mas eu coloquei a minha filha, porque não só comigo, mas a relação com a irmã, que é 4 anos mais nova que ele também, começou a ficar muito difícil. Então, ela fez terapia, eu fiz constelação familiar. Enfim, eu sou uma mulher que acredito muito na força das energias, né? E aí eu fui tentando melhorar um pouco isso, sempre tentar elevar a minha vibração para tentar alcançar ele com uma vibração, uma energia vibracional melhor. E aí, enfim, isso foi, mesmo assim, eu ainda não sentia no começo que estava melhorando a nossa conexão. E aí, até que chegou um tempo atrás que a nossa relação de nós três estava muito complicada. Um belo dia, me lembro que era uma Semana Santa, uma sexta-feira santa, todo final de semana que ele ia para minha casa, né, que ele mora com o pai, mas os finais de semana ia para minha casa. Eu sonhava com aquele momento de final de semana em família, mas quando o Arthur estava lá em casa no fim de semana, eu fazia almoço de domingo, quando chegava a hora de almoçar, ele falava, não, mãe, eu quero jogar videogame. E a Rafaela, minha filha, queria ficar no quarto dela. E aí eu ficava tão triste, porque era almoço de domingo, eu estava com os meus 2 filhos em casa e eu não conseguia ter um almoço de família. Enfim, um belo dia a gente acabou tendo uma discussão dentro do carro, porque um queria ir para um restaurante e o outro queria ir para o outro. Ou seja, os conflitos eram repetitivos, né? E eu tentando mudar aquilo e não conseguia. Eu só sei que o que aconteceu foi que eu comecei a olhar muito mais para mim, a ver quais as dificuldades que eu estava tendo, as minhas dores, o meu sofrimento por causa dessa dificuldade de relacionamento com ele. E aí comecei a olhar um pouco mais para mim e me cuidar mesmo. Eu entendi que eu precisava cuidar um pouco de mim. A Rei quer falar. É que nessa ocasião aconteceu uma coisa um pouco tensa, né? E aí, assim, uma preocupação dessa... Daniela me ligou muito chateada, né? Vocês sabem que nós moramos em cidades diferentes, hoje nós estamos na mesma cidade, por isso a gente quis fazer isso aqui também. Mas ela me ligou super chateada nesse dia do restaurante aí, que, poxa, eu só queria um almoço em paz com os meus filhos e a gente não tá conseguindo isso, né? Porque a gente não se entende, cada um quer uma coisa. E aí eu já estava trabalhando com comunicação não violenta e eu falei, Dani, vamos nos encontrar numa cidade que fica entre Brasília e Uberlândia, né? Fica mais ou menos próximo, a gente foi para Goiânia, nós reservamos lá um Airbnb e a gente falou, vamos nos encontrar, passar um fim de semana, os primos vão ficar felizes e a gente vai aproveitar para fazer umas vivências, né, Dani? Tive uma ideia assim, vamos fazer umas vivências, vamos falar de sentimentos, vamos falar das nossas necessidades, vamos ver o que está acontecendo para ver se a gente consegue essa conexão melhor, né, maior com eles. E aí a Dani falou, eu acho que ele não vai nem querer ir comigo, porque ele tá morando com o pai, a gente não anda bem, a gente não anda nem conversando direito, acho que ele não vai querer, e se ele não for junto, não vai fazer sentido. E conversando sobre isso, a gente entendeu que mesmo que ele optasse por não ir naquele fim de semana, que o fato dela estar entrando em contato com seus sentimentos, não foi, Dani? Com as suas necessidades, que ela estar se curando, eu lembro da gente até ter usado isso, não, a sua cura vai respingar nele. E aí, eu quis falar isso porque você tá falando aqui que você começou a se olhar, né? E aí, foi isso. No final das contas, ele foi, né, Dani? A gente foi, nós fomos juntos, foi um fim de semana delicioso. Ele foi, ficou feliz, ele acabou participando. No começo teve uma resistência de participar das nossas rodas, que a gente ia bater um papo e falar de sentimentos e necessidades. Mas ele acabou participando e participou feliz, né, Dani? Sim, aí... na verdade, naquela ocasião eu até percebi, né? Porque ele falava, mãe, lá vem a tia Renata com aquelas coisas dela, as teorias da tia Renata. E aí eu percebi, mas quando a gente perguntou como ele estava se sentindo naquele momento, para mim ele sempre se mostrava revoltado, que ele estava infeliz. E ali a gente fez uma roda falando sobre os sentimentos. No primeiro dia que nós chegamos, o primeiro sentimento que ele identificou foi alegria. Alegria. De estar ali, né, com a família e tal. E é interessante porque de um adolescente a gente dificilmente consegue extrair os sentimentos, né? Mas naquela conversa ali a gente conseguiu fazer isso com ele. Enfim, a nossa conclusão nesse primeiro momento ali é que realmente eu precisava melhorar a minha comunicação com ele. A Renata, a essa altura, já tinha tido várias vivências com comunicação não violenta e nós, então eu fui aprendendo um pouco mais a esse respeito, mergulhou, na verdade, né? Mergulhou. Eu comecei a mergulhar um pouco mais nisso e comecei a entender que o que eu tinha basicamente que melhorar era a minha maneira de conversar com meu filho. E aí
ontem, né, quando a Renata chegou aqui, na verdade há 15 dias atrás, quando ele pediu para voltar para minha casa, eu já fiquei meio surpresa. Ele mandou um WhatsApp perguntando: mãe, posso voltar para sua casa? Não aconteceu nada lá na casa dele, do pai dele, mas enfim, ele se sentiu um pouco mais conectado e teve vontade de voltar para casa. Eu respondi: você é a mãe mais feliz do mundo, para ele se sentir acolhido. E ele foi. Ele acabou conversando com o pai dele e foi lá para minha casa. E esses últimos dias têm sido dias de muita paz. Nesse tempo, estudando um pouco também sobre o perfil comportamental, eu entendi como ele tem um perfil muito diferente da minha filha e meu. Eu e a minha filha temos o mesmo perfil comportamental, então é meio óbvio que a gente tenha os mesmos comportamentos, mesma aceitação dos ambientes, que a gente gosta das mesmas coisas, e ele tem um comportamento muito diferente. Então, entender a mim e entender quem são meus filhos, conhecer eles um pouco mais, né, enquanto pessoas que se comportam de maneira diferente, tem sido muito importante para melhorar a minha relação com eles. E aí, essa semana, então, quando a Renata finalmente teve a oportunidade de estar presente, vivenciar essa nossa relação, como anda a minha relação com os meus filhos, a gente percebe, então, que é quase uma mudança mágica, né? Eu falei, nossa, que houve, né? Parece que foi um passe de mágica e que mudou tanto, né? E quem de nós, né, gente, mães, não quer ter essa harmonia, esse diálogo? Eu vi que a Luciana Guarda entrou, falou um oi pra gente. Oi, Lu. A Solange, Beijo. Beatriz, tanto a Luciana quanto a Solange são mães de 3, cada uma delas tem 3 filhos, então com certeza enfrentam esses desafios, e comunicação é um dos grandes desafios nos nossos relacionamentos, né, gente, não só com os filhos, mas em todos os nossos relacionamentos, e comunicar-se bem, ou da melhor maneira que a gente consegue em cada fase da nossa vida, é assim, algo que a gente tem que querer, que a gente deve querer melhorar, aprimorar todos os dias, né, Dani? Quando eu vi ontem, então, como o Arthur tá feliz, como ele tá tranquilo, e como eles estão numa relação amorosa, em paz, mais harmônica, eu falei, nossa, a gente começou a conversar sobre isso. Não, nós precisamos falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso para outras mulheres, né? Porque eu tenho certeza que vocês, quem é mãe aqui, enfrenta esses desafios. Deixa eu ver o que a Solange escreveu. Meu filho mais velho também tem um comportamento muito diferente de nós todos, da nossa casa. E aí é o que a Dani tá falando, né, Dani? E aí... Solange, a Solange está sempre presente aqui nas nossas lives. Eu vou te dar um presente. Eu vou mandar um direct para você, para a gente conversar um pouquinho sobre esse perfil comportamental. Vou só adiantar aqui rapidamente. Existem 4 tipos básicos de perfis, que são o comunicador, que são geralmente pessoas mais expansivas, né, mais conversadeiras, que têm mais facilidade de interação com o outro, que gostam de movimento, de barulho. Tem o perfil executor, que são aquelas pessoas que agem mais rapidamente, que são mais impacientes, né? Mete a mão na massa, mete a mão na massa, faz as coisas meio rapidinho. Tem o perfil planejador, que são pessoas mais calmas, mais pacientes, ao mesmo tempo mais detalhistas, que gostam de se antecipar aos eventos, ao que vai acontecer. E por último, o perfil analista, que são pessoas também um pouco mais detalhistas, mas os analistas eles já não são tão pacientes, nem fazem as coisas com tanta antecedência como os planejadores. Enfim, tem mais alguns detalhes desses perfis, Solange. Como você está sempre presente aqui, a gente vai se falar individualmente para eu conversar um pouquinho sobre, para você tentar entender, eu vou te dar mais detalhes de cada perfil, para você tentar entender um pouco o perfil de cada um dos seus filhos, porque isso é muito interessante, isso funciona para a gente se conhecer, né, para o nosso entendimento de quem a gente é e depois de quem é que a gente tem em casa. Porque a gente conhecer mesmo o perfil, a natureza de comportamento de cada indivíduo faz muita diferença na nossa relação. Quando a gente entende, a gente fala muito, cada um é do seu jeito, né? Cada filho é de um jeito, a gente ouve isso muito falar. Mas no fundo, a gente quer que haja um comportamento único, né? Que todos eles tenham a mesma atitude ou parecidos. Né? E aí a gente acaba não aprovando quando esse comportamento não é o que a gente esperava, né? Mas enfim, isso melhora muito a nossa relação. Então, a análise do perfil, entender qual é o perfil de comportamento do seu filho e, aliado a isso, passar a se comunicar com ele, né? Entendendo as necessidades, se posicionar de maneira empática, entendendo as necessidades dele. Ai, quase caiu aqui. Faz com que a gente tenha, então, uma relação muito melhor nesse sentido aí com os filhos e que finalmente a gente possa ter essa paz dentro de casa, né?
Alguém mais A falou Juju ali? Vitorino falou para a gente indicar um livro sobre essa educação não violenta. Na verdade, o livro base assim, da comunicação não violenta chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E ele tem o Comunicação Não Violenta colocado em prática também. Mas existem outros livros nesse assunto. É um assunto que é recorrente para a gente também. Foi algo transformador na minha vida e nas minhas relações. Eu sou apaixonada e depois disso fiz vários cursos, sou facilitadora em comunicação não violenta. Então, Ju, é algo que a gente está sempre falando aqui, posso compartilhar com você. Já que a Dani falou de falar direto com a Solange aí no direct, a gente vai montar um grupo, tá, gente? Hoje, logo depois dessa live, de WhatsApp, que vai durar por 14 dias. É um presente para vocês, para a gente conversar sobre esse assunto de relacionamento, principalmente com filhos, mas assim, a gente vai falar para vocês poderem tirar dúvidas diretos com a gente, perguntar tudo que vocês quiserem sobre comunicação não violenta, sobre, inclusive se quiser contar alguma história, ó, tá acontecendo isso, ou então como eu devo agir nessa situação. Então, a gente está aqui hoje, pelos próximos 14 dias, a gente vai ficar com esse grupo. Então, quem quiser vai mandar um direct pra gente, pode mandar até já o seu celular, que a gente vai montar um grupo, na verdade já está montado, para a gente poder ter esse contato mais próximo durante 2 semanas e vocês poderem falar com a gente diretamente, mandar mensagem para o WhatsApp, a gente vai responder, para a gente falar assim, o que tem sido transformador na nossa vida, porque isso a gente tem visto, né, Dani? A Dani com essa situação com o Arthur, eu com os meus filhos, né? Tenho um filho de 9, uma filha de 3, quase 4 aninhos, e assim, a comunicação não violenta tem me mostrado como eu tenho conseguido oferecer empatia e eu poder oferecer empatia, olhar para as necessidades, para os sentimentos dele, para os meus. Também tenho conseguido relações mais harmônicas e assim, um exemplo, até estava contando agora há pouco, mas acho que vale a pena falar. Fui almoçar com os dois há umas semanas atrás, e a gente estava no self-service, estava bem cheio, horário de almoço, assim, bem quente, e o meu filho, que é um menino bem tranquilo, super educado, sossegado, ele estava assim, ai, nossa, calor aqui, essa mosca aqui rondando meu prato, não tô aguentando esse barulho. Ele estava muito irritado, e ao invés de eu reagir como eu reagiria recentemente, Solange já mandou até o celular dela aqui. A gente vai anotar, viu, Solange? Então, assim, ao invés de eu simplesmente falar de uma maneira que eu iria reagir, viu, gente? Que é muito natural, quem aí age desse jeito também pode até dar um joinha aí pra concordar. Ao invés de falar assim, ai filho, vamos almoçar, tá ruim mesmo, tá quente, mas vamos almoçar rapidinho que a gente já tá indo embora. Ou então falar, fica quieto, come, menino, né? Que tem gente que é mais assim até. E aí, que eu consegui na mesma hora olhar e falar assim, qual necessidade não está sendo atendida, né? E como a gente fala sobre isso lá em casa, eles sabem até a teoria já, né, Dani? Sua filha também, a Rafa também tá aprendendo, é muito legal. Eu já falei assim, filho, você tá tão irritado, né? Qual necessidade não está sendo atendida? Vamos pensar junto? Aí ele na mesma hora já falou assim, mãe, deve ser ordem, se é que ordem é necessidade, porque essa mesa tá torta e o garfo não para no prato, tá muito calor, a Maria Luísa não para de conversar e além de tudo tem uma mosca rondando no meu prato. Aí eu falei, nossa filho, sem dúvida, a ordem é uma necessidade, e além disso eu tô escutando que a necessidade de conforto também não tá sendo atendida, porque você tá com calor, não tem conforto térmico, não tem conforto sonoro, e aí assim, fui falando e olhando em volta, tinha uma mesa vaga, próximo, num lugar mais plano, um pouco mais tranquilo. Na mesma hora, peguei meu prato e falei, vamos mudar de mesa? E saí. Levantei, os dois foram atrás de mim. Quando eu sentei na outra mesa, e ele sentou também, acabou a irritação da criança. Simplesmente acabou a reclamação, a irritação, o mau humor. Acabou. Nós tivemos um almoço tranquilo, pacífico, assim. E o que eu achei assim, que foi bem interessante? Porque nós conseguimos olhar para as necessidades não atendidas, nós conseguimos atender algumas das necessidades, pelo menos um pouco mais de ordem, ou seja, esse prato não estava, o garfo não estava caindo do prato, necessidade de um conforto razoável, porque estava num lugar um pouco mais amplo, mais fresco de onde a gente estava. E outra coisa é que eu percebi também que além de atender essas necessidades, a gente conseguiu atender outras. Eu acho que ele conseguiu enxergar assim, poxa, o meu conforto é importante para minha mãe. Ele se sentiu valorizado e assim, e foi super gostoso, eu consegui fazer isso, mas isso é com exercício, é tomando consciência de algumas coisas, é conseguindo enxergar algumas coisas, né? Então, Na verdade, o que a gente está querendo falar aqui um pouquinho é porque a gente,
como mães, né, e há muito pouco tempo sem ser conhecedoras da comunicação não violenta e de outras técnicas que fazem melhorar essa relação, a nossa reação imediata num filho, num restaurante, reclamar da mosca, do barulho ou do calor, seria com certeza ficar irritado, né, e não entender qual é a situação daquela criança. De dizer, você está no restaurante, para de reclamar, você tinha que estar feliz por estar aqui. Então, quando você se posiciona e apresenta, né, de maneira empática, se coloca no lugar dele, tenta entender qual é a necessidade, a gente fala em comunicação, mas entendam aqui que não é simplesmente a fala, mas essa comunicação de se conectar mesmo, de se colocar no lugar do outro, sem julgar, sem culpar ele por aquelas coisas que ele está sentindo, mas, por outro lado, ao invés disso, de se colocar no lugar daquela criança e tentar entender qual é a necessidade que ela não está, né, tendo atendida e por isso está tendo, então, aquelas reações. Então, no caso do meu filho, é a mesma coisa, não tinha, né? Quem tem filho aí já mais adolescente, a Solange estava falando um pouco mais, o filho dela é mais velho. Na adolescência, essa comunicação piora, porque os adolescentes eles não querem falar. Eles raramente têm vontade de expressar os seus sentimentos. Mas o que eu tenho percebido é que com essa abordagem, quando eu me coloco no lugar dele, tento me conectar, eu entender qual é o sentimento que está acontecendo naquele momento, quando ele se sente compreendido, ele passa a me ouvir e aí ele passa a conversar comigo. Então, mesmo no período da adolescência, que é um período que a rebeldia é natural e ela acontece com mais frequência, que a gente geralmente tem essa dificuldade de conexão, com essa capacidade de se colocar no lugar dele, a gente... Oi, Marlinha! Minha amiga... Carolina falou ótimas dicas. Carolina Cury. Muito bem, Carol. Enfim, essa comunicação melhora muito quando a gente tenta mesmo se colocar no lugar deles e se não acertar de primeira qual é o sentimento, qual é a necessidade, você pode perguntar para o seu filho, né? Você teve uma história da Maria Luísa também tentando chamar a atenção, de repente falar, filha, você está querendo a minha atenção? Eu vou contar, mas é só porque eu lembrei de uma coisa assim, que contando, já contei essa história para outras pessoas, para algumas amigas, e assim, mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho maturidade para isso. Imagina, eu não vou conseguir falar, filho, você está irritado por isso. Aí que tá o pulo do gato aqui, né? Que no final das contas, conversando sobre isso, e o objetivo da gente ter trazido isso para esse assunto hoje, que a gente falou, nós vamos fazer uma live, nós vamos falar sobre isso, é que eu só consigo ter esse equilíbrio e essa tranquilidade de olhar para o meu filho, me conectar com o que ele está sentindo, porque eu consigo fazer isso para mim, porque eu tenho conseguido oferecer empatia para mim, porque eu tenho cuidado de mim, olhado para mim. Então, assim, autoconhecimento e autocuidado. Então, olhar para mim, ver o que é importante, cuidar de mim, cuidar das minhas emoções. Então, assim, é isso que tem me trazido, e para a Dani também, isso é visível, assim, tem sido transformador na nossa vida, já transformou muito. Quem nos conhece aí há muitos anos, nossos amigos, parentes, percebem esse amadurecimento. Então, assim, eu só consigo oferecer empatia para os meus filhos e conseguir esse grau de conexão para chegar nessa harmonia, nessa relação gostosa, que é o que a gente quer com os filhos, né? Que a gente mais ama e o tanto que a gente se dedica quando a gente está bem. Então, assim, o pulo do gato, que não é segredo nenhum, é assim, aquela coisa do avião, né, Dani, que a gente sempre fala, colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, então você só vai conseguir cuidar de verdade e oferecer empatia se você cuida de você, se você tá bem, se você tá feliz, se você tá se cuidando, se você tá em paz com quem você é, com o que você tem. Eu digo assim, o que você tem, eu digo tudo, né? O corpo. Então, cuidar de você em primeiro lugar para você conseguir cuidar das pessoas que você ama. A Lete Barreto falou ali que teve dificuldade com adolescente, né? Nós estamos aqui nós estamos improvisando um lugar para fazer a live, tá um pouquinho frente de um poste de luz aqui. Mas enfim, Lete, acontece, eu tô sentindo isso, né? Meu filho agora tá adolescente e realmente, quando a gente tem os filhos criança, quando eles são menores, a gente consegue conversar um pouco mais. Embora se a gente consiga, mais do que conversar, se a gente consiga olhar para ele e entender que necessidade ele está tendo, com certeza a gente vai conseguir conversar e a conexão vai ser muito maior. Você vai conseguir resolver o conflito de uma maneira muito mais rápida. Mas na adolescência, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer essa conversa, né? Então,
estar atento para isso, para a maneira como você pode se comunicar com esse adolescente, é muito importante numa fase em que eles querem se isolar e pensam que ninguém entende qual é o problema deles, né? Aquela coisa, eu sou o único que estou sofrendo isso no mundo, minha mãe não me entende. Mas então, se você olha puder só. tentar conversar com ele sobre essa necessidade, você com certeza vai conseguir se ligar muito mais a ele, né? Ela falou uma coisa que ela ficou sem saber o que fazer na hora, e é muito normal, é muito comum. E a gente tem uma tendência de reagir. Então, ou a gente tem uma tendência, parece que quando vem alguma coisa assim, a gente tem uma tendência, a gente acha que a gente tem que reagir imediatamente, ou que a gente tem que dar uma resposta imediata. Então, ou a gente dá uma resposta que muitas vezes sai de uma maneira não do jeito que a gente gostaria, né? Que gera mais conflito, que piora a situação, ou a gente tem uma tendência também, como o Leti falou, não sabia o que fazer na hora e às vezes não faz, recua, né? Fica ali calada e acaba também morrendo, assim, aquela situação murcha, cada um vai para um canto, fica um silêncio e aquilo também não resolve, ou não melhora, ou não conecta. E o que a gente mais quer é conexão com esses filhos. Então, assim, mas quando a Dani acabou de falar uma coisa, eu lembrei aqui, porque se o filho adolescente fala, você não me entende, né? O filho adolescente fala muito isso. Você não sabe o que eu tô vivendo. Aí a gente fala assim, eu entendo, eu conheço as necessidades humanas universais, independente da idade, independente de tudo. Eu sei do que você precisa sim, porque eu sei o que o ser humano precisa para ter integridade, para ter saúde mental. Nós sabemos, né, que o ser humano precisa ser visto, precisa ser escutado, valorizado. Então, assim, tem várias necessidades, né? Aceito. Eu percebo tudo para o meu filho de 9 anos, que a aceitação é uma necessidade muito importante, porque ele é aquela criança, aquela pessoa que tem que agradar. Então, se ele faz alguma coisa que eu não posso chamar a atenção dele ou fazer um comentário, se eu fizer qualquer crítica ou qualquer comentário sobre algum comportamento dele, ele se retrai, ele fica muito, mas muito magoado, isso desde bebezinho. Então eu percebo que a aceitação para o meu filho é uma necessidade muito importante. Todos nós temos as mesmas necessidades, mas para algumas pessoas, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da ordem e do caos. Muito comum entre casais ou pais e filhos, alguém tem necessidade de ordem maior do que o outro. E aí, para aquela pessoa que tem uma necessidade de ordem maior, qualquer coisinha fora do lugar é bagunça. E outras pessoas convivem melhor com isso. Então, mas quando o adolescente fala, viu, você não sabe do que eu preciso. Aí você responde assim, eu sei sim, filho, eu sei do que você precisa, porque são as mesmas coisas que eu preciso. Então isso é interessante. Você está lendo aqui que a Leti falou? A Leti falou isso mesmo. Eu fiquei uma semana chorando por dentro até saber realmente o que ele estava passando. A dificuldade é essa mesmo, né? Especialmente na adolescência, eles não querem se abrir. Eles entendem isso que a Renata está falando. Eles têm uma visão de que a gente não sabe, né? Aquela coisa que o adolescente ele está se descobrindo, no fundo ele mesmo não sabe qual é a necessidade dele e tem um pouco de dificuldade. Então, quando você se posiciona e tenta se colocar ou tenta se aproximar dizendo, filho, será que você está sentindo tal coisa, o que você identifica naquele momento, né? Será que você está precisando descansar? Filho, será que você está precisando de carinho? Sabe? Que em geral é isso que eles mais querem da gente, né? Então, quando você consegue identificar, no fundo ele dá aquela murchadinha e fala, mãe, é isso que eu quero, é colo, é atenção, eu quero que você me entenda, né? Eu tô aqui citando uns exemplos de adolescência mesmo. E prestem atenção que a gente está falando aqui sobre empatia, tá? Basicamente sobre oferecer empatia. Eu quero só fazer um comentário que assim, quando a gente não consegue oferecer empatia, porque às vezes a relação tá tão difícil e tá tão tensa já, e com filhos mesmo, às vezes é possível que você não consegue chegar para a pessoa e falar assim, ai filho, você tá precisando de atenção, né? E às vezes isso nem é bem aceito pelo outro, às vezes a gente nem consegue, a gente está tão irritada que a gente não consegue. E aí eu sempre falo, quando você não consegue oferecer empatia para o outro que está na sua frente, é porque é hora de você oferecer para você. Então às vezes você tem que se recolher realmente e aí tentar entrar em contato com os seus sentimentos e as suas necessidades não atendidas. Porque é primeiro pra gente que a gente tem que oferecer empatia. Porque quando você tá tranquila, quando você conhece as suas necessidades, aí você consegue oferecer empatia pro outro. Você não consegue oferecer pro outro sem oferecer pra você primeiro, né? Então acho que é um pouco isso que a gente queria falar, né, Rê? A Leti só agradeceu porque a gente respondeu. A gente criou um grupo no WhatsApp que vai estar disponível lá no Linktree. Não está disponível no Linktree. É para oferecer pra gente, é para mandar pra gente pro direct, falar assim, quero entrar no grupo.
porque são 2 semanas, tá? Não mais do que isso, mas por 2 semanas nós vamos bater um papo, compartilhar aqui com vocês e tirar dúvidas sobre relacionamento, sobre comunicação não violenta, mas principalmente o foco aqui de como a gente pode utilizar isso nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos com filhos, para a gente melhorar essa relação e a gente viver em paz, viver feliz, que é isso que a gente quer, né? Ainda mais com os nossos filhos, que a gente mais ama, e tudo que a gente quer é estar bem com eles e ter conexões verdadeiras. Você pediu para dar o exemplo, deixa eu só dar o exemplo, que é rápido. Vou contar o que aconteceu com a Malu, né? Que a Malu vai fazer 4 aninhos agora em março, e eu estava trabalhando no computador e ela, mamãe, me chamou algumas vezes, filha, pera um pouquinho, deixa a mamãe terminar aqui. E ela deu um show, jogou todos os brinquedos no chão e deu assim um show, um espetáculo. Aí eu parei tudo, né? Parei tudo. E isso, na comunicação não violenta, a gente chama isso de estratégia trágica. Todos nós temos as mesmas necessidades, mas muitos de nós utilizam meios ou estratégias trágicas para conseguir aquilo, né? E ela precisava de atenção, ela queria atenção naquele momento, e o que ela fez foi uma estratégia trágica, saiu jogando tudo e gritando, né? Eu parei tudo, ela conseguiu a atenção dela por um meio trágico, mas ela conseguiu o que ela queria, eu parei tudo que eu estava fazendo, respirei fundo, olhei para ela, falei, filha, você precisava... Eu falei, nossa filha, você ficou muito irritada, né? Você precisava de atenção da mamãe, e a mamãe estava trabalhando naquele momento. Então, assim, eu falei para ela do sentimento dela, porque ela tem 4 anos e é importante para ela também aprender a dar nome para os sentimentos. Então, quando eu falei para ela, nossa filha, você ficou muito irritada, porque você precisava de atenção naquele momento. Então, eu estou falando da necessidade dela, da expectativa dela. Porque, gente, quantas vezes eu estou ali trabalhando no computador, ela está brincando com os brinquedos dela e ela não fica irritada. Então, assim, é a necessidade dela naquele momento que faz ela ficar irritada quando eu não dou atenção ou quando eu não atendo. Vocês percebem a linguagem aqui da comunicação não violenta? E aí, além disso, de eu começar a ensinar para ela sobre as emoções, sobre as próprias necessidades, eu estou ensinando para ela uma coisa que a gente sempre fala também, que é autorresponsabilidade. Porque quando eu falo para ela, você precisava da minha atenção, naquele momento eu estava trabalhando, quer dizer, não é a culpa, ai, eu sou uma péssima mãe, eu não dei atenção para minha filha, né? Nós somos mães e a gente não é só mãe, a gente também tem outros papéis, então nós não conseguimos dar 24 horas de atenção para os nossos filhos. E naquele momento ela precisava da minha atenção, eu estava trabalhando. Então, assim, a autorresponsabilidade, quer dizer, filha, você ficou irritada porque você precisava de atenção naquele momento, né? Então, e aí falei isso para ela. Foi muito bonitinho, porque 3 dias depois eu estava numa outra situação, conversando com uma amiga, e ela, mamãe, e eu conversando com a minha amiga, e aí ela pegou o meu rosto e fez assim, ó, mãe, eu preciso da sua atenção agora, olhando no meu olho. Foi a coisa mais fofa, porque eu comecei a rir, falei, gente, a pessoa aprendeu, né? Aí eu já falei assim pra minha amiga, espera um minutinho, fala, minha filha, o que você precisa? Mas foi muito bonitinho, porque ela identificou que ela precisava de atenção, me chamou minha atenção sem gritar, sem fazer escândalo e sem usar estratégia trágica. Ela manifestou naquele momento a necessidade dela, ela identificou e falou, eu preciso da sua atenção. Então, assim, foi muito bonitinho, ela tem só 3 anos, vai fazer 4, e aprendeu, gente, aprendeu, sabe? Esse é um exemplo que eu dei com uma conversa que nós tivemos, ela aprendeu. E não precisou gritar, dar birra, fazer, né, jogar os brinquedos no chão. E isso torna o nosso dia a dia mais tranquilo, mais leve. Por isso a gente falou assim, vamos conversar nessa live. Menos medo e mais leveza. Menos culpa, né? Menos culpa e mais leveza. Porque assim, ao mesmo tempo a gente sente um pouco de culpa, né? Ai, tô aqui no computador, minha filha tá me chamando, eu não dei atenção naquele momento. Então assim, a gente saber dosar, a gente saber identificar que eles têm necessidades de atenção, de escuta. E a gente atender essas necessidades como mães, né? Também, claro que nós temos que atender, né? Na verdade, a gente colocou um pouco essa coisa de menos culpa, porque a gente está falando aqui de entender, de conversar com os filhos e de entender as necessidades deles, mas também a gente não pode, nesses momentos, esquecer as nossas, tá? A gente não está querendo aqui, muito pelo contrário, a gente não quer que as nossas necessidades sejam ignoradas. Então, a gente tem que perceber que existem necessidades dos 2 lados. Então, em todo momento, entender que a criança, que o filho está precisando de necessidade, mas também lembrar das nossas. Então, assim, nenhuma mãe vai estar bem para estabelecer uma boa comunicação com o seu filho se ela também não estiver tendo todas as suas necessidades atendidas. Se ela só tiver necessidades não atendidas, exatamente. Né? Então, assim,
a gente não pode, por isso que a gente colocou menos culpa, porque na verdade, quando a gente, né, de repente a gente fala alto com o filho, ou a gente não responde, quando a gente tem essa conexão ruim, muitas vezes são as nossas necessidades que não estão atendidas. É privação de sono, quando você passou a noite sem dormir bem, justamente por causa do filho. Então é cansaço, né? Às vezes você quer tomar um banho, e aí naquele momento você não consegue. Então, tentar olhar para as necessidades que as crianças, os adolescentes estão tendo, nossos filhos, mas também olhar para você, também olhar para a nossa necessidade que momentaneamente, né, eventualmente pode não estar sendo atendida. E entender que de repente você precisa tomar um banho e mostrar para o seu filho, filho, a mamãe está cansada agora, eu preciso tomar um banho e logo em seguida a gente brinca. Ou logo em seguida a gente conversa. Porque e comunicar essa necessidade também é interessante, porque esse é um exercício de autoempatia, e quando você identifica também por que você está irritada, por que você ficou brava ali, irritada também, porque a menina está te chamando, não deixa você terminar o que você tem que terminar. Opa, peraí, qual a necessidade não atendida? Deixa eu identificar. Porque você comunicar isso, igual a Dani falou, filha, mamãe precisa de descanso. Então eu vou descansar 20 minutos e nós vamos brincar depois, ou nós vamos fazer isso depois, por exemplo, né? Porque o objetivo aqui é atender dos dois lados, sabe? É ganha-ganha, nós sempre usamos isso. O objetivo da CNV é ganha-ganha, é a gente atender as próprias necessidades e também a dos outros. Quando você atende uma, a outra fica desatendida. Isso é normal, não é assim um 100%, né? Só que a gente tentar ao máximo atender as próprias necessidades e também a do outro, né? Com quem a gente está interagindo e que a gente quer tão bem, que a gente quer cuidar, no caso do filho, que são os exemplos que a gente está dando, né? Mas é isso, assim, o recado máximo aqui que a gente quer deixar para você que está aqui com a gente é que você precisa se cuidar, você precisa estar bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Você tem que se olhar no espelho e se achar bonita, você tem que estar feliz para você estar bem com o resto do mundo, para os seus relacionamentos melhorarem. Então, assim, a chave de um relacionamento saudável, seja afetivo, seja um relacionamento com os filhos, com os pais, no trabalho, é a gente estar equilibrada, né? Não é 100% de equilíbrio, a gente não tem 100%. Porque às vezes algumas pessoas podem nesse momento falar, não, é impossível isso daí, né? Ficar bem emocionalmente, fisicamente, isso aí é impossível. Você não sabe o que eu passei hoje o dia inteiro, mas a gente tem que entender que a gente tem que buscar o bem-estar, sim, físico, bem-estar emocional. E se a gente percebe que está tendo um desequilíbrio, é nossa responsabilidade primeiro se conhecer, olhar e entender o que está faltando, né, para você, onde está esse desequilíbrio e ir buscar o equilíbrio, porque só desse jeito a gente vai conseguir tratar com os nossos filhos de maneira mais leve, né? E o melhor é que só depende de você, tá na sua mão. O mais bonito de tudo isso eu aprendi na marra, aprendi ralando aí nos relacionamentos também. Estou aprendendo, eu me considero uma eterna aprendiz, vou aprender até morrer. Mas assim, já mudou muito, já sou uma pessoa que consegue calar, consegue ouvir. Eu sou uma comunicadora, né, Dani? E assim, falo bastante e hoje eu consigo ouvir. Eu consigo oferecer empatia. Eu achava que era uma pessoa empática, descobri que eu não era. E hoje eu estou conseguindo, eu fico muito feliz. Então, assim, depende só de você querer. Depende de você querer fazer sua vida melhor, mais tranquila, para você ter relacionamentos mais verdadeiros, mais conectivos, mais pacíficos, inclusive, né? A Sinara entrou. Nossa... tá sempre conosco também, né, nas nossas lives. Sinara tá entrando, mas a gente já tá quase saindo, né? Nós estamos terminando. O recado de hoje acho que já tá dado, né, Dani? Quer finalizar aí? Hoje a gente queria então só passar aqui um pouquinho, porque isso acabou de acontecer, né, dentro da minha casa. A gente percebeu agora como essa nossa mudança, essa minha mudança, como o fato de eu estar hoje em busca desse meu equilíbrio, de estar me sentindo, o fato de eu estar me sentindo melhor, mesmo mais equilibrada, realmente em todas as áreas, tem feito bem em todas as minhas relações, inclusive na relação com os meus filhos, que é tão importante pra gente quando a gente é mãe, né? Então era isso que a gente queria falar, queria aproveitar aqui esse momento que eu e a Renata estamos juntas aqui em Brasília, a gente tinha um evento, nós temos ainda amanhã, foi hoje e amanhã, e já que ela está aqui junto com a gente, junto comigo, a gente está aqui no lugar do evento fazendo essa live aqui bem pertinho, colado. Solange falou, amei a live. Que bom, Solange. A gente fica muito feliz de compartilhar
E é isso aí, cuide de você primeiro, para cuidar de qualquer pessoa que estiver em volta, de qualquer relação. Quem a gente ama, né? Porque E a gente outra, quer né? cuidar bem. E outra, a gente faz de tudo, a gente se sacrifica pelos filhos, a gente abre mão de muitas coisas pelos filhos. Mas será que a gente tem que abrir mão de tudo pelos filhos, gente? Tem mãe que não tem nem vida própria depois que tem filho, né? Só que o que é que a gente está ensinando pro filho também se a gente não cuida da gente? A gente ensina eles não se cuidarem. Se a gente está infeliz, nossa, me sacrifico, eu nem durmo, eu não faço mais nada, eu não faço uma academia, eu não cuido de mim, eu não penteio o meu cabelo, né? Mas aí eu fico mal-humorada, irritada, brava, infeliz, me sentindo péssima. E o que esses filhos estão olhando, né? Que espelho, porque eles acabam se espelhando, repetindo os nossos padrões. E o que a gente quer? Nós queremos filhos que se amem, que se cuidem, que tenham autoestima. A gente quer ou não quer para os nossos filhos, né? Que tenham autoestima, que saibam se virar na vida, que saibam se cuidar, né? A gente quer que eles se cuidem, então a gente tem que se cuidar em primeiro lugar. Então acho que essa é uma reflexão boa para a gente encerrar aqui hoje. Hoje a gente vai fazer com um pouquinho menos de 1 hora. A gente passou o dia inteiro no evento, nós estamos loucas por um banho e por uma cama, daqui a pouco. Para a gente se cuidar. Mas enfim, acho que essa é uma excelente reflexão, né? A gente se cuidar é um exemplo muito importante para os nossos filhos, né? A gente quer que eles se cuidem e a gente tem que realmente cuidar da gente, de quem a gente e mostrar isso para eles, né? E aí, quando a gente faz o que a gente está falando lá desde o comecinho, quando a gente se coloca no lugar deles, a gente está ensinando também o cuidado com o outro. Então, é sempre esse modelo do cuidado com a gente e do cuidado com o outro. E aí, a relação... nós hoje estamos falando especificamente da relação com os nossos filhos, mas todas as nossas relações podem melhorar assim, né, no trabalho. Sempre cuidar da gente primeiro, máscara do avião lá, de oxigênio que cai. Muito importante entender que a gente precisa estar bem, a gente precisa estar se sentindo bem para cuidar bem de quem a gente ama. E aí cuida da gente, cuide de você e em seguida você com certeza vai estar muito melhor para cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Naturalmente, sem ser um sacrifício, sem ser um sofrimento, né? E grupo do Telegram também tá valendo, gente. Quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, tá lá todo dia com mensagens exclusivas, conteúdos exclusivos. Mas não era do Telegram que eu queria falar. O grupo do WhatsApp, para quem entrou depois, tá valendo. Quem quiser entrar para esse grupo que vai existir por apenas 14 dias, para perguntar, para ter um contato direto com a gente e tirar dúvidas sobre relacionamentos, comunicação não violenta, como oferecer empatia, relacionamento com adolescente, que é o caso da Dani, né? Os meus ainda não são. Mas assim, dúvidas sobre relacionamentos e como a gente pode utilizar a comunicação não violenta e a empatia para melhorar os nossos relacionamentos, vai valer. Grupo do WhatsApp tá valendo hoje já. Então manda pra gente no direct. Ou aqui na live também, Solange mandou aí. No direct é mais fácil da gente olhar isso, senão a gente tem que assistir a live inteira, né? E a gente já vai colocar, o grupo já existe. Aliás, eu criei agora. E aí nós vamos colocar você lá pra gente ter esse papo aí e saber um pouco mais como é que é, o que é que vocês estão vivendo aí, qual é o maior desafio, em que é que a gente pode te ajudar. Na verdade, a gente quer saber o que é que a gente pode te ajudar para melhorar essa relação aí com os filhotes, tá bom? Então é isso, um beijo, até a próxima. Beijo, boa noite.